A história de hoje começa no Japão, no ano de 1970, em Tóquio. Vários guerreiros marciais estavam reunidos a fim de derrotar um gigante e terrível monstro da calamidade. Mas mesmo depois de muitos, mas muitos ataques mesmo, não conseguiram causar nem sequer um arranhão nos monstros. A essa hora eles percebem que tudo já estava completamente perdido, e com toda a certeza do mundo eles iriam de base. Porém, de um enorme clarão surge um rapaz todo misterioso. Ele olha para os guerreiros e diz que eles foram muito bem afinal, então ordena para que todos recuassem agora. Um dos guerreiros estava todo preocupado dizendo que não poderiam ir embora e deixar aquele pobre homem para trás, até que outro guerreiro pergunta se ele não fazia ideia de quem era aquele homem. E ao ouvir que não, o guerreiro então revela que aquele homem de cabelos brancos era ninguém menos, ninguém mais do que o fundador da magia, e também o mago mais forte de todos. E assustado, o guerreiro pergunta ao outro, que chorava de emoção, se aquele ali se tratava do famoso Ishikami Atsumo. E mais à frente lá estava Ishikami contra todas aquelas terríveis feras da calamidade. E aí, rapaziada, tudo na paz? Venho pedir humildemente a quem não é inscrito no canal para que se inscreva para estar fortalecendo. E caso tenham gostado e quiserem uma segunda parte, comentem aí. E é claro, mete bala no like. Os monstros até tentam atacar, mas Atsumo estava muito à frente no quesito poder e debochava das criaturas dizendo que eram muito lentas. E logo ele libera uma pequena quantidade de seu lendário poder sobre os monstros da calamidade. A real é que um dia, no mundo inteiro, uma enorme quantidade de monstros começaram a aparecer de repente. E esse evento sinistro foi nomeado como a calamidade. E para o azar das pessoas, as armas que foram criadas pelos seres humanos não surtiam efeito nos monstros. E após a morte de várias pessoas, a humanidade começou a abrir os seus olhos para a possibilidade de existir magia. A magia logo se tornou a única coisa capaz de derrotar aquelas bestas. E a batalha entre a humanidade e os monstros continuou por uma década inteirinha. Mas voltando para o presente, mais especificamente para o primeiro e mais poderoso entre todos os magos, Ishikami Atsumo. Ele era a única pessoa capaz de salvar o mundo daquela calamidade. Porém, após derrotar aquelas bestas simplórias, um ser bestial desce dos céus e o prota fica se perguntando se aquilo na verdade era algum tipo de rei demoníaco. Aquele era o mais poderoso monstro, literalmente o chefe da calamidade. E apenas com sua presença, Atsumo já sentiu uma enorme quantidade de poder mágico e pressão também. O garoto se dá conta de que mesmo estando todo cortado, aquele monstro ainda estava usando seu poder no 14º nível. E isso significava que então o monstro estava usando seu poder todo desde o início daquela batalha. Logo a besta começa a concentrar mais e mais o seu poder, deixando o prota extremamente assustado, ao ver que na verdade ele estava usando a magia composta dos 6 elementos. O golpe na verdade é quase que fatal e deixa o prota todo ferido, refletindo que realmente aquele rei demônio era extremamente forte, talvez mais forte até do que ele mesmo. Atsumo então começa a concentrar o seu poder, dizendo que já que era assim, então não lhe restava muita escolha. O poder mágico é determinado por sua classificação, e o número de círculos mágicos determina a classificação mágica. A classificação mais alta que um rei demoníaco pode atingir era justamente a 14ª. E para a sorte do nosso querido Atsumo, o limite do poder dele era a 15ª. E após uma longa batalha e muito mais poder ainda, só havia restado o elmo do demônio. E o prota caiu ao chão refletindo que finalmente tinha derrotado o mestre dos monstros, e com isso a calamidade poderia ter enfim um fim. Mas por conta disso também, o prota tinha usado completamente a sua magia. Porém, por fim morrer como um sábio não era tão ruim assim. E no final ele realmente teve uma ótima vida, então poderia descansar em paz finalmente. Mas nesse exato instante a sua alma acaba saindo de seu corpo de uma forma tão rápida quanto a luz, e ela vai diretamente até o corpo de um garoto que já estava em estado terminal no hospital. Então o coitado se levanta desesperado, se perguntando se ele realmente estava vivo. Porém, ele achava que isso era praticamente impossível, pois ele tinha acabado de usar toda a sua magia, e assim colocando um fim em sua vida. E ao se olhar no espelho, ele toma um baita susto e se questiona quem carambas era aquele maluco ali. No pé da cama estava cravada agora sua nova identidade, Kusanagi Minato. Os médicos entram no quarto pedindo licença para o Sr. Kusanagi, e diz que isso na verdade era inacreditável. Eles também dizem ao prota que ele perdeu a consciência e entrou em um estado de choque devido ao acidente de trânsito que ele tinha sofrido, mas por algum milagre ele estava completamente curado simplesmente do nada. Os médicos acrescentam dizendo que é como se ele tivesse sido curado por uma magia sagrada, e na hora ele se lembra que ele se curava através da magia sagrada antes. O prota então pergunta aos médicos se seu poder mágico havia se esgotado, e o médico ali fica sem entender nada, perguntando do que é que esse maluco estava falando. Os médicos então começam a se entreolhar assustados, ao ouvir o garoto dizer que estava lutando contra demônios na calamidade. Muito sábio, o doutor então pergunta ao prota se o mesmo poderia lhe dizer o nome e em que ano eles estavam. O garoto então fala que o seu nome era Ishikami Atsumo e que estavam no ano de 1970. Eles então começam a comentar que provavelmente aquilo devia ser uma sequela, e que na verdade parecia também como um caso de perda de memória. Todo preocupado, o médico diz ao prota que seu nome é Kusanagi Minato e estão na verdade no ano de 2023. Observando atentamente tudo aquilo, o prota percebe que na verdade eles não pareciam estar mentindo, e até mesmo olhando a TV ele percebe que estava bem mais evoluída. Afinal, a tela era mais fina e a imagem estava ligeiramente mais limpa também. E olhando para a mão do doutor, ele fica extremamente assustado, se perguntando que aparelho era aquele que ele nunca tinha visto em toda a sua vida. E ainda mais assustado, ele se pergunta se aquele era realmente o futuro. Mas como era possível ele estar no futuro? O médico acrescenta que a calamidade que o prota havia citado aconteceu há mais ou menos uns 50 anos atrás, e desde então nunca mais tinha aparecido nada sobre ela. O prota pergunta ao doutor qual era a situação dos monstros, e o mesmo responde que até tinha
alguns perdidos por aí, mas não eram muitos, e agora o mundo finalmente era bem pacífico novamente. Em pensamentos, Minato agradecia a Deus, pois se isso realmente fosse verdade, o seu sacrifício então teria valido a pena e o mundo finalmente estava em paz. E o doutor ainda acrescenta que Shikami havia morrido na grande calamidade há 50 anos atrás, pois se sacrificou para salvar o planeta todo, e completa dizendo que apesar de tudo que havia mencionado, Minato não era Shikami Atsumo. Com isso, finalmente cai a ficha do nosso querido prota, que reflete justamente no momento em que ele morreu. Ele acabou reencarnando como Kusanagi Minato, mas a pergunta que não queria calar era por que agora? Algumas semanas depois, lá estava o prota no quarto do Kusanagi. Bom, na verdade, o quarto dele mesmo, né? Ele começa a analisar e obtém a informação de que os pais de Kusanagi haviam morrido quando o garoto ainda era apenas uma criancinha. E também o coitado foi expulso por seus pais adotivos e acabou sendo enviado para o internato ainda jovem. E desde então o coitado vinha vivendo com a herança que restou de seus pais. Deitado, ele refletia que na verdade não existia essas coisas da magia da reencarnação. E se perguntava se na verdade a reencarnação dele então tinha sido uma obra de Deus. E mais atento, ele observa o cartão de identidade de Kusanagi e percebe que o mesmo participava de uma academia de magia e reflete que em sua época não tinha muitos motivos para isso existir. Até que ele sente uma vibração muito estranha e resolve tentar entender o que era. Ele pega um telefone na sua mão, mas não sabia o que era aquilo e nem quem era que estava fazendo aquilo vibrar. Mano, olha o nome do maluco. Lá ele, 1.000 milhões. Ele até acha aquilo irrelevante demais e acaba lançando o celular para cima. Mas tá dando com? Ele de novo. Manda uma mensagem para o prota dizendo que ouviu dizer que o mesmo tinha sido liberado do hospital. Então pede para que o coitado corresse para a escola, pois ele não tinha nenhum dinheiro consigo. Mais tarde, lá estava o prota, completamente impressionado com a tão aclamada Academia de Magia Kamui, que estava no cartão de identidade de Kusanagi. O coitado, na real, estava todo contente, refletindo que era o máximo ser um adulto e ainda poder ir para a escola. Isso tudo fazia com que seu coração batesse muito mais rápido. Ele até que achava tudo aquilo muito show, mas ao se deparar com o treinamento de alguns alunos ali, ele fica se perguntando que porcaria de magia era aquela. Kusanagi, ou melhor, Atsumo, acha tudo aquilo muito ridículo, pois aquele poder era vergonhoso. Sua expectativa foi quebrada ao perceber que tudo aquilo era um lixo desapontante. Ele não conseguia acreditar que aquilo era realmente verdade. Afinal, em sua época, até mesmo um mago de mais baixo nível, um simples iniciante, fazia 1000 vezes melhor do que aquela porcaria que era ensinada na academia. O prota então logo sai dali todo cabisbaixo, se perguntando se uma daquelas pessoas conseguiriam algum dia ser bem sucedido em suas vidas. E também se o motivo para tudo estar tão lixo assim era porque o mundo havia se tornado um lugar muito mais pacífico. Pelo menos, quando ele entra na sala de aula, ele volta a se empolgar, pois se lembrava de como realmente era o passado e começa a se perguntar se ele tinha alguns amigos por ali. Até que do nada, um cara mais parecido com o valentão chega até o proto chamando de ridículo, dizendo que o mesmo havia ignorado sua mensagem mesmo sendo um perdedor inútil chamado Kusanagi. Com um olhar de deboche, o prota vira para ele todo indiferente, perguntando quem que era ele. E isso deixa o valentãozinho de cabelos vermelhos todo nervosinho. O cara mete a bicuda na carteira de Atsumo e pergunta como mesmo ousava se esquecer de quem ele era. Logo ele tá dando com. Sai fora. Ainda irritado, ele se aproxima mais ainda do prota, apontando o dedo para ele, dizendo que o mesmo não passava de um fracote, pedaço de lixo. Todo sorridente e inocente, o prota responde que se lembra desse tal de Tadano e que na verdade ele se tratava de um amigo seu. Estendendo as mãos ao garoto, Kun responde que ele era um imbecil e finalmente tinha se lembrado dele. Então completa dizendo que Kusanagi sabia o que significava ser um amigo. E todo inocente coitado se levanta todo feliz e aperta as mãos de Kun, dizendo que eles iriam se dar muito bem. O cara fica muito irritado e tira sua mão de perto do prota muito rápido e grita a ele dizendo que queria o dinheiro que o mesmo possuía. Extremamente irritado, ele pega o prota pelo colarinho, pedindo para que o mesmo lhe desse logo o dinheiro, pois sabia que ele ainda tinha herança de seus pais que tinham deixado para ele. De um jeito muito estranho, Atsumo diz em voz alta que finalmente havia entendido que Kusanagi Minato sofria muito bullying. E isso deixa o valentão meio confuso, quando Kun arma o punho para meter a porrada em Kusanagi, dizendo que ele devia parar de brincar com essa cara. Uma garota entra na sala dizendo oi a eles. O valentão para tudo que estava fazendo e fica todo envergonhado, embasbacado com a beleza da garota, enquanto o prota na verdade age novamente com indiferença. Então ele aponta o dedo novamente para Atsumo, dizendo para que o mesmo não se esquecesse de entregar o dinheiro a ele no dia seguinte. Por uma total coincidência, a aula de hoje era sobre a grande calamidade, e o professor contava que o grande sábio Ishikami Atsumo havia se sacrificado pelo fim da calamidade. O professor também conta toda a história de Atsumo novamente, o vangloriando, dizendo que o mesmo tinha derrotado todos os monstros da calamidade sozinho, enquanto toda a humanidade estava morrendo de medo. Enquanto ouvia todo aquele discurso contando a história sobre literalmente tudo que ele tinha vivido e na real já até sabia, o prota estava extremamente entediado. Logo o professor pergunta à sala quem tinha sido exatamente Ishikami Atsumo, e Mihua levanta a mão desesperada dizendo que ela sabia. A garota responde que ele foi o único sobrevivente da primeira calamidade e também o primeiro mago. Também a razão pela qual a Academia de Magia Kamui havia sido construída. Toda sorridente, Mihua completa dizendo que ele foi o herói mundial e também o ídolo de cada mago existente em todo o mundo. O professor diz que ela estava certa e que Atsumo realmente foi o primeiro humano usuário de magia, e completa dizendo que aquela academia de magia foi construída para criar mais mágicos como Ishikami Atsumo. O prota, todo envergonhado, implorava em pensamentos para que o professor parasse de dizer coisas sobre ele, pois o coitado já não estava mais aguentando e achava tudo aquilo muito vergonhoso. Todo triste, ele refletia que na verdade não esperava ser torturado daquela forma, e que na real ele preferia até mesmo o bullying, e realmente não devia ter ido até a escola. E ali ele tem certeza que o motivo de todos os
mágicos estarem fracos era realmente o que o doutor havia dito, que o mundo agora estava completamente em paz. Um pouco depois, o professor começa a se retirar da sala, dizendo que a aula tinha chegado ao fim e que amanhã seria a avaliação do poder mágico da turma. Novamente, o Valentão aparece para o Prota, dizendo que se ele não tinha ouvido direito, o professor disse avaliação de poder mágico e que será muito divertido ver o quão lixo era o poder mágico de Kusanagi. Ouvindo toda aquela babaquice, Atsumo fica se perguntando se aquele maluco insuportável não calava a porcaria da boca e que na verdade ele nem tinha motivos para ficar por ali. Porém, enquanto o Prota se retirava da sala de aula, Kun disse que os pais de Kusanagi também não tinham poder mágico. Então ele era somente um órfão de lixo e começa a gargalhar da cara do Prota. O Prota, já injuriado, apenas vira para o Valentão e diz que na verdade ele não passava de um fracassado inútil completamente podre. Muito irritado, Tadano-kun um grita ao Prota perguntando o que foi que ele tinha acabado de dizer e diz que não deixaria isso barato como o Prota estava esperando. Kun começa a concentrar o seu poder mágico para atacar Kusanagi, enquanto todos os alunos ficam assustados perguntando se ele realmente iria usar magia dentro da sala de aula. Com todo ódio e fúria também, Tadano-kun lança o poder em direção ao Prota, gritando ao mesmo para que morresse e parasse de desperdiçar o ar respirando. Minhua gritava ao Valentão que o mesmo não podia usar magia somente por causa de uma simples discussão, e que aquilo era extremamente perigoso, pois caso ele não parasse alguém, poderia acabar se machucando. O bundão começa a gritar dizendo que Kusanagi quis brincar com ele, então não teve escolhas e insistia que a culpa na verdade não era dele. E da fumaça da explosão do poder mágico de Kun simplesmente surge Kusanagi, mó tranquilão ali. Kusanagi dá uma risadinha dizendo a Kun que quase tinha o pego. E na hora Tadano começa a refletir que Minato havia saído ileso, mesmo depois de um ataque mágico daquele. A verdade é que se fosse simplesmente magia do nível 1, então o Prota consegue se defender com sua barreira mágica sem sequer precisar ativar a sua magia real. O Prota tinha sido misericordioso e paciente por Kun ser apenas um adolescente babaca, mas a verdade é que ele precisava mesmo de uma punição severa. O maluco começa a brilhar igual uma estrela enquanto os alunos se perguntavam o que é que estava acontecendo, e que na verdade eles nem sequer conseguiam se mover mais. Minato simplesmente caminha até o Valentão com toda aquela sua aura exuberante de poder enquanto o garoto estava em choque. E até que o diretor entra na sala extremamente irritado perguntando a todos os alunos que barulho foi aquele que ele tinha ouvido e se algum aluno estava usando magia dentro da sala de aula. O Prota para o seu poder na hora e com um sorrisinho muito sem graça diz ao diretor que não tinha acontecido nada e que na verdade ninguém tinha usado magia ali. Talvez ele tivesse ouvido o som de alguém usando magia do lado de fora da sala. O diretor insiste em dizer que não tinha nenhuma atividade de clube acontecendo lá fora naquela hora. E Kusanagi então diz que poderia ser um aluno usando magia na hora e do jeito que bem entendesse. Afinal, todos ficavam muito entusiasmados ao usar magia. O manda-chuva até pergunta que fumaça era aquela ali dentro da sala de aula, mas o Prota responde novamente que tinha vindo de fora. Então o diretor diz que já que Kusanagi tinha falado, então provavelmente era verdade. Muito irritado, o diretor grita que agora irá encontrar o culpado do estrondo e da fumaça e ordena para que todos os alunos voltassem imediatamente aos seus devidos lugares. E em pensamentos, ele pedia perdão ao diretor pela confusão, mas também iria criar uma pequena evidência para pôr de vez um fim nesse caso. E o Prota, observando aquele bando de fracotes, ficava refletindo que mesmo sendo estudantes, eles ainda assim eram muito fracos e se perguntava se algum daqueles Zé Ruelas ali teria condições de derrotar um simples monstrengo. Ao anoitecer, Kusanagi vai até a antiga cidade de Shibuya para dar uma analisada em como estavam as coisas por ali. Ele fica assustado pois a cidade tinha mudado bastante e ele também não sentia nenhum monstro ali perto. Enquanto ele vazava dali refletindo que tudo até podia estar em ruínas, mas ao mesmo tempo parece que a polícia acabou levando todos os monstros dali, do nada ele consegue sentir uma pequena quantidade de aura de um monstro que vinha de muito longe mesmo. E para piorar, ainda estava junto com um humano que estava completamente sozinho. Era uma garota que estava em total desespero, quase chorando, que implorava ao monstrengo para que o mesmo ficasse bem longe dela. Até que, para a sorte da garota, o Prota chega na frente dela, fazendo pose de herói para salvá-la. E como esperado, com um simples golpezinho de magia, o Prota consegue derrubar o monstro com a maior facilidade. Ao ver a garota no chão, Kusanagi percebe que ela era uma maga policial e diz a ela para que tomasse mais cuidado da próxima vez. No mesmo instante, a garota agradece ao Prota que sai voando quase que na velocidade da luz. E a moça fica ali se perguntando quem na real era aquele garoto, e que na verdade ele parecia mesmo ser um grande mago. Porém, ele não tinha usado nenhum feitiço para derrotar o monstro e a policial percebe isso. Enquanto ele estava fugindo, dizia que realmente estava certo em esconder o seu rosto, pois o mesmo tinha acabado de reencarnar e definitivamente não queria se destacar ali. Kusanagi também refletia que só de pensar que aquela policial estava quase sendo morta por um monstro tão fraco como aquele, então o nível de magia daquela policial estava extremamente baixo. Com isso, o Prota acaba sanando a sua dúvida que teve mais cedo, ao se perguntar se aquelas pessoas bem fracas dariam conta de derrotar algum monstro. Claramente a resposta era não, afinal os magos dessa época certamente enfraqueceram demais, e após um longo período de reflexão sobre as condições recentes da humanidade, realmente eles precisavam dos poderes de Shikami Atsumo. Porém, tudo que ele podia fazer agora para ajudar a humanidade era derrotar alguns monstros que estavam por ali aos arredores, evitando que pessoas se machucassem por não conseguirem lidar com aquilo. No dia seguinte, já na escola, o diretor dizia que hoje eles iriam contabilizar o poder mágico deles, e que precisavam fazer questão de conseguir um bom valor e um bom atributo. Afinal, esses são os valores mais importantes caso o desejo deles fosse se tornar um mago profissional. E o Prota, observando tudo aquilo que o diretor estava dizendo, começa a ficar realmente muito incomodado, pois ele sabia uma forma de medir a magia sem precisar usar aquele treco. E no fim, o aluno não saber estava até de boa, mas um diretor que ensina magia aos alunos não saber sobre isso era sacanagem, pois a percepção mágica era extremamente
extremamente fundamental na magia. Mizuha chega no Prota e pergunta se o mesmo tinha um tempinho para poderem trocar uma ideia, enquanto os alunos que ali estavam ficam observando os dois conversando e se perguntavam o motivo daquilo. A garota então começa a dizer que eles nunca tinham se falado, então ela precisava se apresentar. Logo diz que era a segunda filha da Casa Nobre de Magia, Mizuha, e seu nome era Yuika. E ao ouvir aquilo, o coitado de Atsumo fica com uma cara de bobo, sem entender nada, se perguntando que história era aquela de mago nobre. E a garota, na verdade, fica até irritada por ele não saber, então diz que eles estavam liderando 4 casas nobres, a cabeça dos magos. Enquanto ela basicamente ficava se achando ali, o Prota refletia que na época dele não tinha essas frescuras, e que também nunca tinha ouvido falar dessa tal família Mizuha. E analisando, ele percebe que na verdade o poder da garota também não era bom. Para uma família de gerações de magos, o poder dela estava claramente sombreado demais. E a garota, vendo que ele estava viajando na maionese, se pergunta o que tinha de errado com aquele cara, pois ela tinha acabado de começar uma conversa com ele por pura bondade, e o coitado estava agindo de uma forma muito ingrata. Enquanto eles trocavam uma ideia, o valentão Tadano-kun estava só de butuca, reclamando que aquele mundo do Kusanagi estava conversando com sua crush, Yuika. O garoto pergunta a Yuika o que os nobres tinham a ver com a vida dele, enquanto a garota refletia que quanto mais aquele garoto falava, mais irritava ela. Ela desembucha então, diz a ele que ontem, quando Kusanagi foi atingido pela magia de Kun, o mesmo simplesmente saiu intacto, e para isso deveria ter algum motivo. Mas antes mesmo que o Prota pudesse ou precisasse respondê-la, o diretor chega gritando para que todos se separassem e fossem para os seus lugares. E todo sorridente, disfarçando, Kusanagi se retira dali dizendo que agora estava na hora de medir os poderes, enquanto a garota estava emburrada ali atrás. Porém, ela percebe a incrível oportunidade que teria após essa avaliação, então definitivamente ela saberia qual era o verdadeiro poder de Kusanagi. Logo, o valentão toma a frente de todos, se achando demais, dizendo que ele deveria ser o primeiro, como sempre. E ao testar, as informações dele começam a aparecer. Tadano-kun com 1000 pontos de poderes mágicos e o atributo de fogo. Então o babaca comemora dizendo que essa era melhor do que antes. E analisando aquilo, o Prota reflete que se o poder daquele Zé Ruela for igual a 1000 pontos, então a medida de poderes ainda era a mesma de 50 anos atrás. E a próxima era Yuika, com 2000 pontos de poder mágico e atributo de água, deixando todos os alunos ali e também o diretor impressionados. Tadano começa a se achar quando o diretor diz que eles eram os alunos que estavam no topo naquele ano, e que no futuro com certeza seriam magos fantásticos. Enquanto ouvia tudo aquilo, o Prota pensava que só podia ser uma piada. Afinal, como Mizuha poderia estar no topo com apenas 2000 de pontos de poder mágico? Na real, ela era só um pouco melhor do que uma amadora qualquer. E Mizuha, se achando, olha para o Prota e pergunta o que ele tinha achado de seu poder. Afinal, esse era o verdadeiro poder de sua casa. Kusanagi, ao ver que a garota estava toda snob em frente à máquina de avaliação, se perguntava por que ela se achava tanto, mesmo sendo tão fraca. E o próximo era o nosso Prota. Logo, todos os alunos começam a comentar que ele era o pior do ranking do ano passado. E uma outra garota dizia que ele até era um aluno muito impressionante, mas com magia ele era extremamente fracassado. E Tadano grita que ele não tinha nenhum talento, o chamando de fracassado inútil e de sorrindo que agora ele iria se humilhar na frente de Yuika. Enquanto o coitado passava por Yuika, ela olhava para ele refletindo e se perguntando sobre quanto de poder ele tinha e que com certeza não passaria do dela. Mas antes de testar o seu poder, o Prota pensava se realmente deveria testar todas as suas habilidades, pois no dia em que ele se sobressaiu na verdade tinha sido um saco, então talvez ele devesse se segurar um pouquinho. Mas de última hora ele decide que daria o seu melhor. Afinal, se aquela máquina tiver condições de medir o poder do grande mago, que assim seja. Quando ele simplesmente começa a lançar o seu poder na máquina para medir o nível de sua habilidade, simplesmente todos se impressionam mesmo antes de verem os resultados. Até mesmo alunos que dormiam aos arredores da escola acabaram acordando com o estrondo que o grande poder do Prota estava fazendo. Ele tinha decidido testar todo o seu poder, mas não imaginava que isso iria acontecer. Literalmente, ele acaba explodindo a máquina. Então Kusanagi refletia que agora ele tinha ficado apenas um pouco mais sério do que o comum, e a máquina não suportou uma pequena fração de seu poder. E ao ver aquela galera em volta dele, o Prota se perguntava se eles realmente conseguiriam ser magos no futuro, pois nenhum deles sequer conseguiu sentir o seu poder. O diretor corre desesperado até os alunos que ali estavam e pergunta se algum deles tinham se machucado, mas todos respondem que estavam bem na verdade. Ele corre até Kusanagi e pergunta ao mesmo como ele estava. O Prota responde que acreditava que estava bem. Então o diretor diz que ele tinha muita sorte, afinal ele estava bem no meio da explosão. O rapaz logo dispara que essa tinha sido a primeira vez que um aparelho de avaliação era simplesmente explodido, e se perguntava se o bagulho estava com algum defeito ou coisa parecida. E preocupado ele diz que no fim isso não era nada bom, pois agora não tinha como saber o poder mágico e os atributos de Kusanagi Minato. Logo o Prota pergunta por que ele estava dizendo aquilo, então o diretor responde que os alunos eram divididos em grupos, para assim participarem das aulas de combate, e que só decidiam os grupos depois de verem os resultados para poder equilibrar. Mas agora não tinha como saber o nível do poder dele, então pergunta a Tadano se Kusanagi poderia entrar em seu grupo. E ele diz ao diretor que era claro, e o diretor fica todo contentão, até que o valentão com um tom maquiavélico diz ao Prota que eles iriam se dar muito bem. Mais tarde, o diretor leva os alunos para a cidade da antiga Shibuya para que pudessem ter as aulas de combate. Ele explica que ainda tinham monstros por lugares que foram abandonados e destruídos por completo pela grande calamidade, e acrescenta dizendo a eles que aquela cidade que eles estavam também havia sido abandonada, e que vez ou outra policiais e magos também acabavam matando monstros que rondavam por ali, e completa dizendo que os acadêmicos eram chamados ali para aprender a lidar com aqueles monstros, mas também para ajudar, e já que mais da metade dos monstros estavam mortos, então os alunos não tinham mais com o que se preocupar. A real é que Atsumo não esperava uma aula prática, mas também
Porém, ele acreditava que os alunos conseguiriam lidar sim com alguns monstrinhos, afinal eles estavam divididos em grupos. O Prota logo se dá conta que aquele era o mesmo lugar que ele visitou na noite passada, mas o estranho era que ele tinha matado todos os monstros dali, mas por algum motivo ainda conseguia sentir mais deles, e na real também não tinha nenhum sinal de desastre por ali. Então por que carambas os monstros estavam indo para ali? As alunas estavam todas entusiasmadas e bobonas também, enquanto o Prota refletia que mesmo sendo uma aula prática, elas ainda não conseguiam levar isso a sério. Logo o diretor grita que agora começariam as aulas, e ordena para que os alunos não fossem para muito longe, ficassem sempre em grupos. Tadano-kun joga o Prota na parede e ordena para que ele ficasse bem quietinho por ali, para não atrapalhar eles, e termina dizendo ao coitado que estava sendo até que gentil com ele, mandando ele não ficar no caminho, ou então não pegaria leve com ele. O Prota simplesmente responde que se Tadano não gostava dele, então era só ignorá-lo, mas o valentão fica muito irritado e grita para o Prota que não falasse com ele e o chama de lixo miserável, e começa a gritar dizendo que ele não passava de um pedaço de cocô ridículo, então por qual motivo Mizuha estava interessada nele. E Kusanagi, com a maior cara de sonso, diz que só agora caiu a ficha dele que Tadano gostava muito dessa tal de Mizuha. Porém o valentão fica muito irritado e juntamente com seus amigos, eles lançam magia para cima do Prota gritando que agora iriam matá-lo. O Prota, totalmente despreocupado, diz ao valentão que achava que essa não seria uma boa ideia, enquanto o mesmo gritava que agora não adiantava mais se desculpar. O Prota pede para que ele fosse um pouco menos imbecil e olhasse para trás, mas de primeira mão o cara apenas responde que não era tão idiota assim, até que por fim, juntamente com seus amigos, eles resolvem virar e olhar para trás, quando se deparam com uma enorme besta. Desesperados, eles começam a gritar perguntando por qual motivo tinha um guerreiro demônio ali, e agora? Se perguntavam também o que é que eles iriam fazer. Quase se borrando de medo, os dois amigos do valentão perguntam se ele dava conta do bicho, e ficam implorando para que ele fizesse isso. Então o valentão responde que dava conta sim, na verdade isso seria mamão com açúcar. Logo o Snob lança sua magia sobre o bicho e começa a se achar, enquanto os amigos dele começam a dizer que Tadano era realmente muito incrível, mas logo cai o deboche dele ao ver que sua magia não tinha causado nenhum arranhão do guerreiro demônio, e ele fica extremamente assustado. Kusanagi então diz que um guerreiro demônio não irá ser morto por uma magia de nível 1 como a dele. Com isso o bicho dá apenas um passo e acaba derrubando os 3 idiotas no chão, que ficam chorando de medo gritando que agora eles iriam de base. Mas no momento em que o monstro ia atacar Tadano e seus amigos, ele consegue avistar o Prota ali parado. É como se eles compartilhassem uma mente colmeia, e ele se lembra do Prota destruindo tudo em sua outra vida. No mesmo momento o bicho sai voando e Minato diz que parece que até mesmo um guerreiro demônio consegue ver quem realmente é o mais forte deles ali. Então o bicho volta e fica encarando eles enquanto o Prota ia se aproximando dele. Hatsumi então ativa sua magia, e os valentões ficam chorando de medo no chão, dizendo que ele não conseguirá dar conta daquele monstro com apenas a magia de nível 1, e que esse então seria o fim deles. Para a surpresa deles, o Prota usa a magia Roshedo de level 2, e também a magia Flecha de Fogo de level 1, que causa uma explosão para cima do monstrengo. E ainda no chão, o valentão ficava se perguntando como que o Prota tinha conseguido derrotar um guerreiro demônio sozinho, como ele poderia ser tão forte daquele jeito. E nesse momento o Prota também estava preocupado agora, refletindo que não era para um guerreiro demônio estar em Shibuya, principalmente porque na noite passada ele havia matado todos os monstros daquele lugar, e se perguntava se isso era um mau presságio antes do desastre, e se na verdade a situação era bem pior do que ele pensava. Ali o Prota faz um juramento que mesmo que outra calamidade acontecesse, ele iria salvar todo o planeta novamente. Enquanto isso, os valentões ficam se perguntando se ele realmente tinha derrotado aquele guerreiro demônio, e se ele ainda era o mesmo Kusanagi de antes. E depois de presenciar tudo aquilo, mete o socão na parede com muita raiva. E o que o Prota não esperava era que Mizuha também tinha presenciado aquele showzinho dele.